Você já se perguntou, e se o Obito tivesse os dois Mangekyo Sharingan? Não teria luta, não teria anime, porque é o GOAT. É o GOAT. Imagina só o nível que ele poderia ter alcançado. A verdade é que o Obito passou praticamente toda a história com apenas um dos seus olhos originais. E isso já foi o suficiente pra ele causar um estrago gigantesco. Agora... Não, o Cleiton não vai ficar pra próxima live não, fica tranquilo. O Cleiton vai ser assistido já já. Já ele vai ser assistido. Agora pensa comigo, o próprio enredo deixa claro que o verdadeiro poder do Uchiha só é revelado Enredo não. Enredo não. quando ele usa os dois olhos ao mesmo tempo. E é exatamente por Não. Ó, pera aí, voltando. claro que é o suficiente pra ele causar um estrago gigantesco. Agora pensa comigo, o próprio enredo deixa claro que o verdadeiro poder do Uchiha só é revelado quando ele usa os dois olhos ao mesmo tempo. E O que o Emanuel fez aqui foi comparar enredo e roteiro e usar como sinônimo, o que é bem comum. Mas enredo não tá certo nessa frase. Só uma breve correção para aproveitar para falar para vocês a diferença de enredo e roteiro. Enredo é muito mais aberto, muito mais amplo, muito mais por cima. Roteiro é muito mais detalhado. Essa parte que ele se refere aqui do verdadeiro poder de Sharingan ser despertado só quando tem os dois olhos é o roteiro, não é o enredo. O enredo ele é muito mais por cima, não é tão detalhado. Isso que o Emanuel tá falando é um detalhe. Então cara. É diferente, tá? Só pra vocês saberem. Mas é um detalhe, isso aqui é só um detalhe. Eu só tô sendo chato aqui. Continuando aqui. comigo, o próprio enredo deixa claro que o verdadeiro poder do Uchiha só é revelado quando ele usa os dois olhos ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que tantos fãs levantam esse questionamento. Cara, até onde o Obito poderia ir com os dois Mangekyo? E é justamente isso que a gente vai explorar aqui nesse vídeo. E pra você que não me conhece, eu me chamo Lucas Emanuel e bora trocar uma ideia sobre esse tema. Cara, se ele tivesse os dois Mangekyo, ele seria muito mais OP. Teria provavelmente só lado Minato lá atrás. E ele não teria Izanagi, quer dizer, ele não teria Izanagi. Sem Izanagi, é duvidoso. É duvidoso se o Obito seria melhor ou pior. Porque o Izanagi é uma arma muito boa. Mas com o Double Kamui, cara, perigosíssimo. Tu é sempre chato? Obrigado. Eu sou sempre chato. Que carinha gostoso. O Sharingan é um dos doujutsus mais cobiçados do universo. Imediato mandou R$5. Não é só Double Kamui, é Suzano também, de fato. É Suzano também. Teria Suzano do Obitinho, mano. De Naruto e não é pra menos. Basta você olhar o estrago que esse doujutsu faz dentro do campo de batalha. Já quem desperta um Mangekyo Sharingan geralmente dá um salto absurdo no nível de poder. Porque quando os dois olhos estão em sintonia, o Uchiha atinge o seu ápice. E você pode até questionar, pô Emanuel, isso aí é tudo teoria. Não, que teoria, não, tá na obra isso aí. Tá tudo na obra. Na verdade, não é. No episódio 417, lá pelos 17 minutos e 29 segundos, tem uma cena que confirma isso direitinho. E se você é aquele tipo de fã que prefere o mangá, dá pra conferir essa mesma afirmação no capítulo 666, mais especificadamente na página 9. Só que aí entra o Obito, que diferente de outros Uchihas, ele teve um destino bem mais trágico. Durante uma missão, ele acabou sendo esmagado por pedras e perdeu boa parte do seu corpo. Nesse momento, ele decidiu entregar o seu Sharingan direito ao Kakashi como um presente de despedida, já que o Kakashi tinha acabado de virar um Jounin. Agora você pode até pensar, mas o Obito não aparece com um Sharingan no olho esquerdo depois. Sim, é verdade, mas aquele não era o olho original do Obito, já que tempos atrás ele havia coletado vários Sharingans depois do massacre do clã Uchiha. Obito guardou dezenas desses olhos para usar como reserva, mas o verdadeiro poder só se manifesta com os dois olhos originais do Uchiha em conjunto. E tem mais, depois do incidente da missão que o Obito participou, vimos que ele só sobreviveu por causa da ajuda do Madara e dos Zetsus. E seria um Suzano perfeito, já que o Mangekyo do Obito é basicamente um eterno. Não é um eterno, né, assim, eu sei que foi piada, mas assim, a questão do Obito, eu acho que ele não teria um Susanoo perfeito. Eu acho que ele não teria um Susanoo perfeito. Se ele tivesse Susanoo, seria um Susanoo imperfeito, tipo do Itachi. E beleza, seria até certo ponto bem OP, porque ele conseguiria manter com a célula de Hashirama, né, mas não seria que nem, sei lá, Madara da vida, entende? Então... Depende bastante. Onde eles reconstruíram todo o seu corpo, utilizando as células do próprio Hashirama. E fala sério, nação, se tem uma coisa que a gente aprendeu é que as células do Hashirama são praticamente milagrosas e consideradas uma raridade dentro do mundo ninja. Tanto é que não é qualquer um que não é tão raro assim não, tá bem distribuído até. aguenta essa modificação genética não, uma vez que o próprio Yamato só sobreviveu depois de vários experimentos. Danzou também é perfeita pela quantidade de chakra que o usuário tem, certo? Se eu não me engano, o Susanoo perfeito você atinge quando você tem o Mangekyo Eterno. Se eu não me engano, é um feature do Mangekyo Eterno.
se eu não me engano. Mas aí também eu não me lembro de tudo, não. Outro exemplo, que teve que fazer um enxerto, e nisso, Orochimaru tentou replicar isso várias vezes com o próprio, e o Obito simplesmente assimilou essas células como se fosse algo natural. Isso só mostra o quão absurdo ele era fisicamente. Sabemos que mesmo com apenas um único Sharingan, o Obito já se igualava com Sasuke, Itachi e provavelmente até mesmo Shisui. A diferença para com todos esses que eu citei é que ele possuía apenas um único Mangekyo Sharingan, enquanto os outros já possuíam seus 2 olhos e todo o seu potencial desbloqueado. Cara, só com um Mangekyo ele já era assim roubado, né? Acredito que tudo isso também se deve graças às células do Hashirama, que aumentaram demais o nível do Obito. E aí você pode até pensar, pô, mas isso aí não muda muita coisa. Só que temos sim momentos no anime que mostra que, na verdade, é o contrário. E vamos usar o Orochimaru de exemplo. Não precisa ter o Eterno para ser perfeito, já que o Indra e do próprio Obito... O do Indra não conta. O do próprio Obito no corpo do Kakashi não era perfeito. Não era Mangekyo Eterno, né, no caso. Mas era equivalente por causa do chakra do Hagoromo, né? Então fica aí meio duvidoso. É um exemplo muito fora da curva. Indra não tinha também? O do Indra é filler, se eu não me engano. Vimos que quando Orochimaru trocou de corpo com um dos Zetsus, é dito que ele recebeu um baita buff de poder. Tanto é que ele conseguiu peitar até mesmo o Tobirama. E quem explica isso é o próprio Hashirama em pessoa. E essa cena tá lá no episódio 366, por volta dos 16 minutos e 38 segundos. Já no mangá, é o capítulo 620, página 11. Se você quiser conferir com seus próprios olhos, vai lá e dá uma olhada. Então sim, o Obito com os 2 Mangekyo originais teria sido, sem dúvida, uma força praticamente imbatível. Muitos fãs acabam confirmando, por exemplo, que o Obito... Tem que nerfar. Pera aí. Tem que nerfar o Gold. Hashtag tem que nerfar o Gold. Todo mundo colocando lá, aqui, ó. Já botei aqui. Era praticamente fraco em inúmeros sentidos, e uma delas é o próprio Genjutsu, e isso não faz o menor sentido. O que a obra realmente nos mostra é que o Obito era tão absurdo que ele conseguiu controlar até mesmo o 4º Mizukage. E cara, estamos falando de alguém que é considerado a elite, simplesmente um Kage. E não, esse não foi Jinchuriki perfeito, como diz o Databook. qualquer controle, já que esse nível de manipulação só é visto em genjutsus como o próprio Kotoama Tsukami do Shisui. Obito também, desde muito novo, já conseguia controlar e subjugar a Kurama tranquilamente, então pode-se dizer que sim, o potencial do seu doujutsu era extremamente elevadíssimo. Extremamente elevadíssimo. Eis aí o eufemismo. Mas meu mano, qualquer Sharingan assim tem capacidade de controlar 9 Kaudas. A 9 Kaudas é fraquíssima contra genjutsus assim, visuais. Do Sharingan, né? Principalmente. Porque o lance, beleza, o Madara pode ter ensinado, pode ter falado e tal, mas assim, em momento nenhum a gente vê que precisa de um controle tão absurdo do Sharingan pra conseguir colocar a 9 Kaudas. Já, beleza, narrativamente é a 9 Kaudas. Mas ela é uma besta, ela não tem controle pra conseguir se livrar dessas coisas e tudo mais. Ela é bem primal, bem fácil de colocar nesse tipo de ilusão usando o Sharingan. Agora imagina um cenário diferente. E se por algum motivo o Obito não tivesse entregado o Sharingan pro Kakashi, vai que o destino, ou melhor, o roteiro, resolvesse dar aquela ajudinha e o Kakashi conseguisse vencer os seus inimigos por conta própria. Quem sabe ele achasse um jeito de usar o Chidori, ou até mesmo se ele tivesse desenvolvido o Shiden ali, naquele momento. Não, sem o Sharingan ele não teria, ele teria Tunnel Vision, né? Tunnel Vision que é... Não conseguiria ver os arredores, seria muito rápido. Com o Sharingan ele consegue usar a técnica de maneira perfeita. Esse que é o lance do Chidori do Sasuke, do Kakashi. É que sem esse Sharingan ele não conseguiria aperfeiçoar a técnica. Por acaso do destino mesmo. Seria muito legal se tudo isso tivesse acontecido dessa forma, e sim, o autor poderia fazer exatamente assim, nesse cenário. Poderia, mas ia contra o que ele já escreveu. Sabe? Ficaria um pouco inconsistente. O Obito teria mantido seus 2 olhos, e claro, todo aquele incidente ainda teria rolado, e o Madara provavelmente salvaria o Obito do mesmo jeito, mas aos poucos o Obito acabaria aceitando a ajuda e o seu corpo seria reconstruído com as famosas células do Hashirama, o que, como a gente sabe, dá um boost de poder simplesmente absurdo. Ó, primeiro que se ele mantesse os 2 olhos, o Madara já ia pegar um pra ele, porque ele tava sem um. Se ele pegasse os 2, se ele tivesse com 2 olhos, ele ia só... Opa, catei um aqui. Sharinganzinho. Dali pra frente, o caminho não mudaria muito.
já que Madara ainda manipularia tudo nos bastidores e prepararia o terreno para que o Obito saísse do esconderijo no momento certo. Obito com toda certeza sairia ao encontro de Kakashi e Rin para poder protegê-lo, só que ele não contava que tudo isso na verdade já fazia parte dos planos do próprio Uchiha Madara. E como vimos, Rin acabou morrendo de forma trágica e também cruel, ou seja, sabemos que tudo isso na verdade foi um plano muito bem arquitetado pelo próprio Madara Uchiha. Não importa se foi o Kakashi com o Chidori ou... Eu tô brincando, tá? Ele não ia roubar o olho, não. Só pra deixar claro. Ele não ia roubar o olho do Obito, não. Ele precisa do Obito. Se o Kakashi tivesse morrido no lugar do Obito na pedra, ele teria despertado o Mangekyo? O Obito, provavelmente. Provavelmente ele teria perdido o melhor amigo e aí teria despertado. Se foram os ninjas da névoa. A verdade é que o destino da Rin já estava traçado. Nesse cenário, o Obito testemunharia tudo, assim como no cenário original. E sabemos que, por consequência, ele despertaria o Mangekyo Sharingan, mas dessa vez nos 2 olhos. A dor, o trauma e o colapso emocional. Tudo isso serviria como um catalisador. Com o tempo, treinando sob o olhar manipulador do Madara, Obito evoluiria a um nível assustador. Ele ainda aprenderia técnicas insanas como o Myoton, ele controlaria melhor os poderes do seu Mangekyo Sharingan, como sua intangibilidade, e dominaria até mesmo o próprio Rikudo no Jutsu, parte do legado do Sábio dos 6 Caminhos. E lembra da cegueira que muitos Uchihas enfrentaram Iria mesmo? Eu não lembro disso, não. Sei não. ao usar o Mangekyo? Pois é, com as células do Hashirama o Obito não sofreria com isso. A vitalidade elevada e a capacidade de regeneração impediriam esse efeito colateral. Agora junta tudo isso, 2 Mangekyo Sharingan originais, o Kamui em sua forma completa, as variantes ofensivas e defensivas, também a possibilidade de ficar intangível por mais tempo, atacar à distância, sincronizar as fases do próprio Kamui como Kakashi fez contra Kaguya, só que muito melhor, porque no caso aqui é o verdadeiro portador do Doujutsu. Com toda certeza, o Obito faria tudo isso com muito mais precisão do que o Kakashi apresentou no final da Quarta Grande Guerra Ninja, sem contar que o verdadeiro poder do Mangekyo Sharingan só se manifesta quando os 2 olhos estão juntos, e o Obito teria exatamente isso. Nesse cenário, o Obito teria poder suficiente para enfrentar qualquer oponente, e quando eu... Susanoo, dobro da velocidade de absorção e intangibilidade. O dobro da velocidade da intangibilidade, cara. Obito seria imparável se fosse isso aí. digo qualquer oponente, é literalmente qualquer mesmo, como por exemplo Itachi, Nagato Uzumaki, Hashirama Senju e até mesmo o próprio Uchiha Madara. Cara, fala sério, o Obito estaria sim no topo. Querendo ou não, muitos... Polêmico isso aí, hein? Eu quero acreditar que sim. Eu quero muito concordar com você. Mas eu não tenho coragem, não, de concordar com você. Os fãs acabam subestimando os poderes do Kamui, mas você se lembra quando o Obito, mesmo com um único Mangekyo Sharingan, já era capaz de coisas absurdas? Eu vou te dar um exemplo. Ele tinha sua intangibilidade, podia até mesmo se teleportar, mas o Obito é até mais insano do que muitos imaginam. Você se lembra daquela cena onde o Onoki literalmente tenta acabar com Sasuke utilizando seu Jinton? Vimos que o seu jutsu já está... Essa cena nem faz sentido. Passei a trabalhar, agora não consigo acompanhar as lives. Faz parte, meu mano. Mas, ó... Os cortes sempre estão aí. Se estiver querendo ver as lives e não conseguir acompanhar, eu sempre deixo cortadinho o que a gente viu de mais interessante, mais relevante, e tá lá, mano. E é isso aí. Não tem como, é o mais nerfado. É o mais nerfado, é o mais nerfado, é o mais nerfado. Estava praticamente finalizado e que não havia chances do Sasuke escapar daquele jutsu, mas de repente vimos o quão rápido era o teletransporte do Obito, porque ele simplesmente consegue salvar o Sasuke nos 45 do segundo tempo. E como eu já mencionei ao longo de todo esse vídeo, pensa se o Obito tivesse todo o seu potencial desbloqueado, se ele realmente tivesse os seus 2 Mangekyo Sharingan, ele com toda certeza rivalizaria tranquilamente com o próprio Hiraishin no jutsu, um jutsu esse que havia o subjugado anos atrás, mas é claro que com ambos... Ele teria absorvido o Minato antes dele conseguir dar o TP. Teria acabado aí. Mas não, beleza, tudo bem, mesmo que ele fosse absorvido e tal, ele pudesse sair, digamos que ele consiga, ainda assim seria muito difícil de ganhar do Obito. Os olhos originais, o nível de poder do Obito iria para outro patamar. E aí, entra uma das habilidades mais desejadas entre os Uchihas, o Susanoo Perfeito. Ah, mas o Susanoo Perfeito só é possível com o Mangekyo Sharingan Eterno. Calma, respira. Bora por partes. Ó, quem estava falando aí? Que não é bem assim, não. O Obito não precisaria do Mangekyo Sharingan Eterno para chegar nesse nível. E sabe por quê? O Obito simplesmente possuía células do Hashirama em metade do seu corpo. E como eu já tinha mencionado, essas células não só concedem o poder de regeneração, como elas também amplificam literalmente tudo. Chakra, durabilidade, resistência e, claro, as possibilidades com seu Doujutsu. Ou seja, mesmo sem um Mangekyo Sharingan Eterno, o Obito teria sim a capacidade de manifestar o seu Susanoo Perfeito. E será? olha só, não seria qualquer Susanoo, não. Eu acredito. Por quê? Calma aí. Vamos procurar aqui no Google. Susanoo Perfeito. Vamos ver.
Vamos ver. Aqui, em sua fase mais avançada, o usuário consegue estabilizar o Susanoo para criar uma forma colossal denominada de Susanoo perfeito. Onde é que tá no databook isso aqui? Vamos ver o que o databook tem a dizer sobre o caso. Databook, página 245, Susanoo perfeito, usuários Uchiha Madara. O reinado eterno das pupilas que originam um deus voador. Porque o Susanoo dele é grandão, né? Técnica ninja que só pode ser utilizada para aqueles que dominam o Sharingan Calendoscópio, que é o Mangekyo. Tá, pra quem não sabe é o Mangekyo. Uma quantidade ingente de chakra, bastante grande, envolve o usuário e se converte em uma extensão de seu corpo, grande como uma montanha, se manifesta no campo de batalha com o aspecto de um deus da guerra. Sua forma completa varia de função para o ninja que o usa. Nesse estado, Susanoo é capaz de formar selos e usar técnicas do usuário, além de transformar em uma armadura com asas e adquirir capacidade de voo. Nada aqui está falando que precisa do Eterno, por enquanto. Sasuke liberou o poder do selo maligno, cujo chakra é proveniente originado do jugo. Tá. Utilizando a seta, unicamente Sasuke, que possui o chakra do jugo, é capaz de criar um Susanoo dessa forma, tá? Tá falando aqui da outra parte. Interessante. Ele não qualificou o Susanoo do Sasuke como eterno. Falou que o usuário é o Uchiha Madara. Embora o Sasuke tenha o eterno Mangekyo. Não é o Susanoo perfeito. Embora ele tenha o Susanoo perfeito. Interessante. Não tem nenhuma como posso dizer, nenhuma batida de martelo no databook sobre isso. Nenhuma batida de martelo. Que interessante, hein, cara? Interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma coisa sobre o perfeito. Susanoo perfeito. Nessa versão, a armadura manifestar. Susanoo perfeito. O Susanoo do Itachi, ele fica no máximo assim, né? O máximo que a gente vê dele é isso no mangá. Que é uma fase anterior ao da armadura. Os únicos Susanoos que a gente viu, Susanoo perfeito, foram Susanoos de usuários do Sharingan Eterno. Com a exceção do Kakashi, por causa do chakra do Hagoromo. Eu não acredito que o Madara não usou com o seu MS normal, não tem como. Ele usou, cara, sempre com o Sharingan Eterno. Ele tem o Eterno desde lá de trás. Lá de trás ele tem o Eterno. E o Indra. Indra é filler, mas deixa eu ver se eu acho o Indra aqui. Bom, dá pra falar que o dele era um Eterno? Não sei. Com isso ele podia usar o Susanoo, podendo manifestar sua forma em Susanoo perfeito. Mas é filler. Esse que é o ponto. Beleza. Ele poderia? Ok. Digamos que ele possa. Tem até uma cena do mangá que mostra ele e o... Acho que é no capítulo 690 e pouco. Cadê? Tecnicamente o do Indra é um Eterno, né? É muito similar ao do Madara. E aí nem faz sentido o Ashura ter esse avatar aí de chakra da Kurama. Nem faz sentido. Ele não é Jinchuriki. Mas assim, tá. Vamos levar isso aqui em consideração como se fosse real. Porque é canônico, tá na obra. Tá totalmente na obra. Mas é estranho. Enfim, não vou ficar também forçando aqui a simbologia. Eu acho que o Obito não teria um Eterno, não. Só com chakra de Hagoromo. Acredito que o Susanoo do Obito seria um pouco diferente do Susanoo que o Kakashi apresentou no final da série, mas pode-se dizer que as habilidades seriam bem semelhantes, uma vez que tudo isso dependeria da criatividade do próprio Obito. E vale lembrar também que o próprio Kakashi, que não era um Uchiha, conseguiu ativar esse Susanoo porque o Obito emprestou seus olhos para ele junto com seu chakra e uma parcela bem pequena do chakra Rikudou. Mesmo sem possuir o poder do Rikudou Sennin, o Obito teria todos esses demais poderes em sua totalidade, além de ser um Uchiha com células do próprio Hashirama Senju. Querendo ou não, pelo que nos foi apresentado na Quarta Grande
guerra ninja, o Obito sim possui grandes reservas de chakra? Ou você acha que controlar a estátua Gedou Mazou, junto com mais 9 Jinchurikis e suas respectivas bijus, é pra qualquer um? O Obito fez tudo isso sem simplesmente demonstrar um cansaço aparente. E cara, isso é insano. Na minha visão, o Obito com os 2 Mangekyo Sharingan rivalizaria sim com qualquer personagem da obra, sem exagero. Mas claramente que a sua opinião também é muito importante. Me diz aí, você acha que esse Obito hipotético conseguiria vencer? Obito hipotético. Esse é o verdadeiro Obito hipotético. Rivalizaria com o Itachi hipotético? Impossível. Itachi hipotético rivaliza com... Vamos falar do Itachi hipotético.